Olá, meus queridos e amados, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo e muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, da sua audiência aqui no nosso canal Channel Bênçãos para a Sua Vida, né? Vamos tratar de um tema aqui muito recorrente, que se fala muito no meio evangélico, no meio cristão, no meio protestante, né? Quem fará a nova reforma, né? Então a gente sabe que houve um tempo na história da igreja em que houve a reforma, né? A reforma protestante. E dessa reforma se desencadeou outras reformas, né? Outros pontos de vistas doutrinários que eram questionados e que houve mudança, né? Então a igreja protestante, a igreja histórica, ela surgiu aí dessa reforma protestante, com Martinho Lutero, com Zwinglio, né? John Hus, John Calvino e outros reformadores, porque são muitos, né? São vários, mas os mais importantes aí, né? Então, gente, em todas as instituições a gente tem visto nesses últimos tempos, né? A gente que acessa a internet, acessa o YouTube, são incontáveis as pessoas, as instituições, que existem pessoas insatisfeitas, inconformadas com as práticas da igreja atual, né? Com as doutrinas, com aquilo que se prega, com aquilo que se acredita, com aquilo que se faz na igreja atual, na igreja evangélica, né? Então nós enumeramos aqui alguns pontos em que a maioria dos cristãos não concordam e que é polêmico e que muitas pessoas fazem os questionamentos, né? Então nós vamos aqui trazer para você agora o primeiro ponto, rapidinho. Então, ministérios que passam de pai para filho ou cargos eclesiásticos que privilegia uns em detrimento de outros. Então existem ministérios que foi fundado por uma família e aquilo vai passando de pai para filho. E durante aquela história, aquela família, nos anos, aquele ministério, ele cargos, bens da igreja, tá tudo ali na família daquela pessoa. E as outras pessoas que vivem há anos na igreja, contribuindo, dando seus dízimos, isso e aquilo, elas não alcançam nem seus filhos. Então, essas pessoas, elas manifestam na internet esse dilema, né? E essa situação que ela não concorda, né? Então, pelo que a gente viu nas postagens, nos comentários no YouTube, desses irmãos cristãos que vivem nessas igrejas, ou que viveram, que já saíram, muitos já saíram, né? E que não concordam com essas práticas de você querer que aquela igreja, no caso o ministério, né? Uma igreja, uma instituição, igreja, passando de pai para filho. Mas há outras instituições que não é o ministério que passa de pai para filho, mas os cargos eclesiásticos, né? Privilegiando os da família do pastor, vamos supor, né? Mas tem fato verídico, né? Então a pessoa privilegia a família daquele pastor. O pastor elege o filho como sucessor, né? E às vezes também presidentes de convenções, presidentes de instituições que gerenciam a igreja, né? Existem algumas denominações que têm as suas convenções. Aquelas convenções, elas elaboram estudos bíblicos, elas elaboram campanhas nacionais, né? Então é uma organização, né? Existem igrejas que têm uma parte organizacional muito grande, com ONGs, com entidades, com tudo. Então tem se percebido que em alguns ministérios, algumas igrejas, elas passam o cargo de pastor, quando o pastor está muito velho, aí o filho assume, né? E às vezes tem uma pessoa ali competente o tanto quanto e que não assume, que vive a vida inteira na igreja e não tem cargo ou não desfruta dessa riqueza que a igreja tem, né? Então
esse é um dos pontos, né, que precisaria ser reformado, vamos supor assim, né? Precisaria haver uma reforma, mas isso é muito complicado, porque quem fundou uma igreja e tem a sua família lá na liderança e nos privilégios, a pessoa não quer largar. Então você, infelizmente, essa igreja aí, a reforma que tem é você sair dela, né? No caso, a não ser que haja um milagre de Deus, né? Aí sim, pode acontecer essa mudança nesse ponto, né? Agora, outro ponto que é muito polêmico entre o meio evangélico e que pessoas discutem muito isso nas redes sociais e nos comentários de postagens sobre o assunto, é a obrigatoriedade dos dízimos e ofertas, né? Então, muitos pensadores cristãos, né, eles levantam essa questão que no Novo Testamento o dízimo não seria uma coisa obrigatória, como existem igrejas que pedem muito dízimo. Tem igrejas que nem tanto, mas existem igrejas, principalmente na linha neopentecostal, eles falam muito de dinheiro. A igreja tem 5 a 6 reuniões todos os dias, né? Tem uma reunião 7h30 da manhã, tem outra 9h30, tem outra meio-dia, tem outra 3h30, tem outra às 7 horas, tem outra às 8 da noite. Então, durante essas 5 apresentações, 5 cultos, né? É falado muito em dízimo, né? Falado muito em envelope, é falado muito em ofertar, em campanha, e nisso daquilo. Então isso seria um ponto também a ser reformado. Todo mundo sabe disso e já é um tema que está batido, né? No meio cristão, no meio evangélico. E no Novo Testamento, os dízimos não eram obrigatórios. Então quem podia dar, dava. Quem não podia, não dava. Simples assim, né? Mas a gente sabe que muita gente se enricou através dos dízimos, muita gente vive desfrutando uma vida boa, maravilhosa através dos dízimos, né? E eu acho que isso não é ético, não é legal. Enquanto você tem um membro da sua igreja passando necessidade e tudo, você está lá no bem bom, desfrutando de uma vida, fica contraditório a pregação, a fé cristã e tudo, entendeu? Então isso também é colocado. Terceiro ponto, infalibilidade do líder. Então existem certos líderes evangélicos que eles são igual o Papa, né? Na Igreja Católica existe a infalibilidade papal. O Papa falou, está falado. O Papa é infalível. O Papa é o representante de Deus na Terra. O Papa, né? Então é como uma espécie de Papa evangélico, de Papa cristão, de Papa de congregação, né? Então esses líderes que se acham infalíveis são aqueles líderes evangélicos que abrem a sua própria igreja, que não deve satisfação a ninguém, que não presta relatório a ninguém, o dinheiro que entra na igreja é com ele, o que ele fizer está feito, né? Ele tem uma postura para com a congregação de imposição, de impor a sua ideia, de impor, né? Então tem essa questão também. Então, infalibilidade do líder. Infalibilidade do líder. Vou tentar escrever aí no vídeo para você acompanhar, né? Então, esse é outro ponto, é o terceiro ponto que a gente vê sobre essa questão da quem fará a nova reforma da igreja. Isso é difícil porque a igreja é dividida, né? A igreja é dividida, então tem que haver uma reforma em cada uma dessas denominações. Mas outro ponto que é muito discutido na internet, que os membros não concordam e que eles precisariam de uma reforma, são aqueles profetas que não são provados, né? Então a Bíblia diz que quando o profeta se levantar no meio do povo e fizer uma profecia, é para ele ser provado, né? Ele tem que ser provado. Se a profecia é verdadeira, se a profecia se cumpriu. Mas existem igrejas evangélicas que todo dia, diariamente, nos cultos de monte, eles vão para o monte orar, vão para reuniões de casa de irmãos, né? Então lá sempre Deus está revelando alguma coisa. Eis que o Senhor te disse isso, eis que o Senhor te disse aquilo. E a igreja não tem uma pessoa para dizer assim, olha rapaz, você falou isso e isso, isso é muito sério. A Bíblia diz que o profeta tem que ser provado.
Então, se você falou e não aconteceu, você é um falso profeta. Aí está no meio do povo profetizando, né? Então esse é um ponto é um ponto muito discutido aí no meio evangélico, e que as pessoas também se sentem inconformadas, insatisfeitas, né, com isso. Então, outro ponto que tem acontecido muito são líderes evangélicos que cometem pecado e não são punidos. Eita! Então há muito, principalmente nessas igrejas em que o líder é infalível, tem líderes aí envolvidos em farra, em poligamia, com amante, e esses caras não são punidos. Não são punidos por quê? Porque ele tem um poder sobre a igreja, né? Às vezes é até o fundador, às vezes é até uma pessoa que fundou aquele ministério. Então essas pessoas deitam e rolam, ganham o dinheiro da igreja, aí vai pra farra, vai pra curtição, vai pra galera, né, como se diz. Então, e nesse caso é um ponto também que é muito discutido, porque vez por outra aparece vem à tona, né, que tá escondido, tá debaixo dos panos, é um pecado, né, são os pecados, né, esses pecados, eles vêm à tona. Então o cara é pastor, aí tem um amante, o cara é pastor, tá saindo com a menina do louvor, tá ali paquerando com a irmãzinha da igreja. Meu amigo, aí quando vem à tona, e aí? Então, líderes que cometem pecado e não são punidos. Esse é outro ponto, quarto ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos aqui que eu já falei. E outro ponto aqui que eu quero trazer para você, o último, né? Que eu, vendo as redes sociais, eu identifiquei, né? São doutrinas antibíblicas, como a teologia da prosperidade, pensamentos positivos, entre outros, né? Então, essa questão também é difícil de reformar, né? Porque quem prega mais teologia da prosperidade são as igrejas neopentecostais. E outras igrejas que eram pentecostais caíram na onda. Aí começaram por causa da mídia. A igreja neopentecostal, ela detém o poder de mídia, ela tem rádio, tem TV. E as outras igrejas que são da linha pentecostal, que não tem nada a ver com teologia da prosperidade, que segue a questão do contentamento, do sofrimento, do cristão, da provação, da tribulação, do deserto, né? Então eles são tentados a aderir à teologia da prosperidade, e é comum a gente ver igrejas que eram do pensamento pentecostal, ou às vezes até tradicional, histórico, agora se vê dizendo, não, Deus prospera, com esse pensamento do neopentecostalismo, que Deus vai lhe dar um carro, que Deus vai lhe dar uma casa, que Deus vai lhe dar isso, que Deus vai lhe dar aquilo, né? Se na escritura, na Bíblia, Deus não está dizendo nada disso, né? E aquelas pessoas, pensamentos positivos, aquelas, pense positivo, orações, né? Achando que fazem as orações falando o nome das doenças, achando que falando o nome das doenças Deus vai curar, né? Então é bem nessa linha aí, né? E entre outros e outros e outros. Então, gente, quem fará a nova reforma da igreja? Será você? Olha, é muito difícil porque, como eu falei, essas igrejas são divididas, né? Subdivididas. Então, existem os pentecostais, os neopentecostais, existem as vertentes, os ramos de igrejas que saíram do pentecostalismo. Já está existindo agora as igrejas que estão saindo do neopentecostalismo. Então, está havendo o novo neopentecostal, está havendo já. E as igrejas tradicionais são aquelas igrejas da Reforma Protestante, tipo luterana, tipo batista, tipo metodista, tipo anglicana, tipo igreja presbiteriana, né? Então essas igrejas aí são mais tradicionais, são mais contidas, né? São mais igrejas que não tem esses pontos aqui já são bem discutidos entre elas, né?
Agora, nas igrejas pentecostais e nas igrejas neopentecostais, esse assunto é muito polêmico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a sua edificação, né? Para o seu engrandecimento como pessoa, como cristão, e que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!